Bruno, sou o diretor de marketing e relacionamento da Zug. E hoje nós vamos falar de um tema super estratégico, né, que desperta sempre muita atenção de todo mundo, né? É uma super honra ter o Rolim Souto, que é o diretor da Uzi Minas, e também coordenador do SIG Mills and Mining da Zug. Nome chique, hein, Rolim? Prazer ter você aqui com a gente, cara. Obrigado, Domingos. É um prazer estar com vocês aqui e poder compartilhar um pouco desse tema aí que envolve, está na agenda de todas as empresas aqui no Brasil e no mundo, né? Estou na Uzi Minas aí há 25 anos e em 2002 eu entrei na Zug. 2002 para 25 aí já são 23 anos e com a evolução virou um grupo Mills e Mining, como você mesmo falou, né? Onde a gente tenta trazer temas relevantes para um segmento, né? Específico da falando de siderurgia, papel e celulose, mineração, cimento. Onde, apesar de usar o SAP de uma forma geral, a gente tem cenários muito particulares, então a discussão em grupo é bem benéfica e acaba ajudando todos os associados aí. Que legal, né? Eu acho o poder da comunidade é maravilhoso, né? A gente se ajudando é sensacional. E a Zug é esse catalisador que consegue ser um local desse tipo de conversa, né, Rolim? É maravilhoso mesmo. Então, para a gente ir direto ao ponto, e a gente tem pouco tempo aqui, você tem muito conteúdo, queria já começar já indo na jugular, cara. Pergunta de 1 milhão, cara. Por que migrar o S4 HANA? Então, por que migrar, né? Acho que essa é uma pergunta assim, que não tem uma resposta com uma exatidão, na verdade. Acho que o entendimento está por trás do porquê migrar, na verdade, né? A condição é tentar identificar como uma oportunidade. Você olhando para uma versão nova da SAP, que é o S4HANA, que oportunidade e que vantagem que essa versão vai trazer para mim. Uma vez entendido esse contexto, né? Ok, faz sentido, tem oportunidades, é você traçar uma estratégia de como você deve migrar. E aí entra uma série de capítulos que tem que ser estudado, detalhado, para que você evite riscos, evite problemas e não tenha surpresa. Então, acho que assim, o migrar está muito ligado a essa questão de entender o que vai me trazer de benefício para a minha companhia. É isso aí. Sempre o valor, né? E a gente que é de tecnologia, às vezes se encanta um pouco pela tecnologia e, no fundo, a gente tem que se encantar para qual é o valor que essa tecnologia vai agregar para o nosso negócio, né? E vocês lá na Uzi Minas já migraram? Já Não. fizeram essa migração? Não, porque vocês são gigantes, né? É uma empresa diferenciada pelo tamanho e pela escala que tem. Nós não migramos, nós estamos exatamente nesse desafio que envolve um pouco essa questão do entendimento, porque você tinha por um momento uma visão muito forte no mercado de que você deve migrar por causa do suporte que se encerraria em 2025, depois chegou para 2027, 2030, tem toda aquela escala. Então isso é o que motivou muita gente que acabou indo na migração. E a gente viu alguns cases, né? E aí eu tive a felicidade de poder aproveitar, já que não migrei, um pouco do que você falou, aprender com os outros, aprender com quem já migrou, né? Eu fiz 227 benchmarks nos últimos Nossa! 3 anos, conversando com empresas do mundo inteiro, diversos segmentos, tentando entender o processo de migração, por que estavam migrando, a sua primeira pergunta, né? Por que migrar, ou seja, sem indo na linha dos benefícios ainda, porque aí depois que eu entendi o porquê, aí sim eu vou ter que mergulhar e trazer quais benefícios justificam minha migração. E a gente foi trazendo muito aprendizado, e a gente vem trabalhando na Uzi mesmo num modelo de tentar trazer essa migração com o menor impacto possível para o negócio. E hoje já temos muito aprendizado no mercado, né, onde você consegue evitar problemas, escapar de certas armadilhas, e não que você não tenha problemas no seu projeto, porque migrar já é um grande desafio. Claro. E aí, dentro do seu contexto, com todas as suas áreas de negócio que você está vivendo, o desafio torna-se muito maior. Bom, então eu vou beber dessa fonte aqui para a gente mostrar para as pessoas, né? Gente, 227 benchmarks eles fizeram. É espetacular, né? Então, Rolim, pensando agora em planejamento e olhando para tudo isso que você olhou e aprendeu, né? Qual que você considera o melhor cenário para migrar para o S4 HANA? Tem uma resposta? Vou voltar meu tempo de consultoria e vou dar a resposta padrão que depende. Né? Não tem assim, eu vou falar mesmo na minha experiência, né? Eu já trilhei 2 ou 3 cenários onde naquele momento fazia sentido. Com o passar do tempo você vai tentar entender. Então acho que o recado maior é você entender, primeiro conhecer quais são os métodos, né? Eu tenho um método famoso, o Greenfield, ou seja, eu vou jogar fora o que eu tenho, começar a vida nova, redesenhando o processo, buscando oportunidades. Se isso fizer sentido para sua empresa, você tiver no momento, porque às vezes você pega casos, como eu fiz benchmark, a empresa cresceu por aquisições, foi comprando empresa, aquilo virou um grande Frankenstein. Então, um greenfield talvez faz sentido. Algumas empresas estão com restrições de tempo, de recurso, então vou numa migração técnica, a famosa brownfield. Então,
migro tecnicamente, talvez um esforço menor, já me habilita para poder pensar em inovações a partir da migração. Se isso fizer sentido, talvez essa seja a melhor opção. E depois surge um terceiro cenário, que a qual eu sou muito simpatizante dele, que é o Shell Conversion, né? Onde eu tenho a possibilidade de trabalhar alguns processos, um híbrido, né? Entre um pouco do Greenfield, naquilo que talvez seja importante e relevante para o meu negócio, melhorar naquele momento, e a parte técnica que eu quero realmente passar rapidinho e fazer a migração. Então, acho que para as empresas, acho que é importante cada um olhar para essas opções e ver o momento que você está vivendo, olhando o horizonte ali de curto prazo, não precisa ser médio, mas de curto prazo, e ver qual que é o melhor modelo. Faz sentido para mim uma migração técnica? Faz sentido uma oportunidade de fazer uma reimplementação melhorando os processos? Se fizer sentido, essa vai ser a sua melhor opção. Eu até agregaria aqui para a nossa conversa, né? E tenho pensado isso muito nos últimos anos, assim, também, sobre o DNA da empresa também, né? A empresa, a gente tem que respeitar isso também. Então, se é uma empresa que aguenta um tempo de projeto maior, uma revisão de processos, tudo mais, um Greenfield realmente é um Shell Conversion. Se você pega uma empresa que é mais imediatista, que é mais de curto prazo, que está muito mais focada na execução, às vezes é muito difícil fazer isso. Então, eu tenho visto também na minha experiência que alguns lugares estão indo para Brownfield porque tem uma complexidade técnica menor, tem um risco menor, e a partir daí, isso que você falou, habilita a empresa para começar uma revisão de processos depois, né? Então, acho que você colocou muito bem esses aspectos, acho que a gente tem que levar em consideração várias coisas, inclusive o apetite da empresa, para que tempo ela quer fazer isso, para que tamanho de negócio ela tem, os acionistas, né? Como é que estão vendo isso? Se você tem alguma coisa que o HANA te habilitaria muito mais rapidamente, então acho que são vários dependes que a gente tem, né? E aí é um dever de casa que você, como cliente, tem que fazer. Não adianta achar que uma consultoria, uma Big Four, a própria SAP vai te entregar. Olha, este é o melhor modelo para você. É fazer essa leitura de contexto mesmo, de organização. Prioridades, entendimento. Você citou a questão do Brownfield. Realmente, o Brownfield minimiza, às vezes, a participação de usuário. Eu tenho escassez de recursos na minha companhia, não vou ter usuário, como que eu vou redesenhar processo? Empresas que vivenciaram, eu já vivenciei 2, 3 Greenfields ao longo da minha experiência aí. Comecei a trabalhar com SAP no final de 95. Já são 30 anos. Hoje o Rui, né, presidente da SAP, falou para a gente que a SAP está fazendo 30 anos de Brasil, né? Eles mal chegaram no Brasil, já fiquei hospedado lá na sede da SAP, estudando SAP, fazendo uma análise de aderência. E fizemos um Go Live em 96, o meu primeiro Go Live. E Greenfield. Então são projetos bem interessantes nesse sentido. Realmente, fazer uma revisão de processo, né, a gente ter tempo para olhar isso, para ver como é que a gente pode eficientizar, como é que a gente pode ser mais lean, como é que a gente pode simplificar as coisas através da tecnologia, é realmente maravilhoso, né? Mas a gente tem sempre risco inerente a um projeto desse tamanho, né, Rolim? Você tem dica para o pessoal, como é que a gente minimiza os riscos num projeto dessa magnitude? Eu recomendaria o seguinte: conversa com quem já migrou, faz aí benchmark. E a Zug aí é fundamental, Zug né? É um grande. Nós temos um SIG de S4HANA, onde é se discutido muito desse tema de migração. Eu acho que é fundamental porque quando a gente falava em migração do S4 há 5 anos atrás, é uma outra realidade, né? Você tinha assim muitas incertezas, pouco conhecimento da ferramenta, você não tinha tantos aceleradores como você tem hoje, as próprias consultorias não estavam com ferramentas que te ajudavam. Então eu vi casos de migração de S4 e o SD não conversava com o FI. Né? Você imaginava, você vinha de uma história de um RP que funcionava tudo bonitinho integrado e você pega uma migração. Então, para mitigar, eu acho que o benchmark é um grande instrumento, a Zug é um canal fantástico para isso, até pelo próprio ciclo que eu falei. As consultorias hoje estão bem preparadas, porque já tem no seu rol, no seu histórico aí, grandes aprendizados, mas o que a gente não pode é minimizar o tamanho do projeto. Né? Acho que você como cliente, você como empresa que quer fazer a migração, se aproprie dessa responsabilidade. Não acredite que alguém vai vir te dar a fórmula certa, esse é o projeto bonito, cronograma. Eu acho que existem muitos problemas e se você fizer benchmark, muito aprendizado tem no mercado. E aí uma coisa que eu tenho feito, ou seja, aqueles problemas que eu vi que alguém já passou, eu não quero passar. É isso aí. Isso é minha obrigação, dever de casa. Eu posso ter os meus problemas em função do meu cenário de migração. Porque migrar, Domingos, é um grande desafio. Migrar uma versão de sistema é um grande desafio. Então, os erros que acontecem no mercado, eu não quero.
deixa eu ter os meus próprios aqui. Então, é aprender um pouquinho com os erros dos outros, é uma grande lição aí para você evitar riscos. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, e é um negócio que eu tenho feito também na minha vida, em grandes projetos também, que é fazer a lição de casa, cara. Ah, mas eu tenho que migrar tantos dados. Será que não tem que fazer uma belíssima limpeza, né? Faz um archiving, olha com carinho essas coisas, né? Eu não sou um técnico e nem tenho condições de fazer isso, eu acho que você também não, mas eu sei que a hora que você começa a rodar as ferramentas da SAP, ele te dá um caminho das pedras, pô. Né? Acho que chama-se Finance Data Quality ou alguma coisa desse tipo, né? Tem outros tantos aceleradores que a SAP vai te dando e muitas vezes a gente deixa isso para o momento do Go Live. O que você acha disso, cara? Como é que as pessoas poderiam se preparar melhor, né? E quem sabe fazer um pré-projeto até, se a gente pudesse chamar assim, que a gente pudesse mesmo dentro de casa, você já vir cortando esse mato que é tão alto, né? Você acha que é um caminho legal esse também para mitigar risco? Não só acho, como estou fazendo. Boa. Eu não comecei meu projeto oficialmente, mas eu estou fazendo todos os medidores. Eu fui fazendo os benchmarks, aí a empresa falou, olha, Robin, ativo fixo é um grande problema, é um grande ofensor numa migração. Já fiz meu ativo fixo. Business Partner, Robin, muda, isso aqui. Comecei tem 2 semanas no projeto de Business Partner. Ah, tamanho da base. Eu tenho uma base hoje de 21 terabytes. Já tirei 6 terabytes. Boa. Então, eu acho que enquanto você não aprova o projeto, nem que seja pré-projeto, pré-migração, não importa o nome que você dê, começa a ter esse olhar, tira da frente do projeto aquilo que você pode fazer antes, porque tem coisas que você pode fazer antes e depende do projeto. Tem coisas que não tem jeito, o pessoal fala até, um termo que está muito comum no mercado, on the fly. Tem coisas que você vai fazer durante o projeto. E eu vou dar um exemplo, por exemplo, esse dever de casa do ativo fixo, eu tenho 3 mandantes SAPs. Eu rodei o ativo fixo em um deles, me deu um log de 400 erros. Nossa. Agora você imagina com um cronograma contratado, com data de go-live fixada, consultoria alocada, usuário alocado, e eu me deparo com um log de 400 erros. O cronograma não está previsto para tratar os 400 erros. Então, se você puder fazer o dever de casa antes, você mitiga esse risco. E acho que também, e você quando você faz isso, você já faz na produção do ECC, né? Você também já começa a tirar benefícios de um cleanup antes já da... E a própria preparação já vai te dando esse fôlego, né? Foi isso que você falou também, para não comer tempo de um cronograma que normalmente já é curto. Aparece um Kinder Ovo. Com coisas que você não está esperando e aparece um Kinder Ovo aí para você. Surpresinha, né? Deixa eu te perguntar outra coisa aqui, cara, sobre os times, né? A gente viu hoje também na apresentação do Rui, do presidente da SAP, que a gente tem e não é novidade para ninguém, a gente tem uma crise de talentos, né? Tive aqui conversando com algumas consultorias, para minha surpresa, 2 delas me disseram que tem na faixa de 40 projetos simultâneos. Então a gente deve ter, sei lá, no Brasil, acima de centenas de projetos. Como é que é isso, cara? Como é que a Uzi Minas, e no teu caso específico, e depois se você quiser extrapolar para o mercado, porque eu sei que você conhece muita gente, como é que vive numa crise de recursos, né? Tendo que fazer essa migração? Como é que você vê isso? Que dica que você poderia dar para isso? Vou usar, assim, compartilhar um pouco do que eu estou vendo, né? Realmente tem essa leitura de mercado. Vai faltar recurso, já falta recurso hoje. A gente percebeu alguns projetos, né, que eram profissionais de SAP ECC que migraram para se ligar a consultoria S/4HANA, não conhecia S/4HANA. A gente viu alguns problemas que algumas empresas tiveram. O que a gente está fazendo é trabalhar com o time próprio, né? Capacitar esse time próprio, então a gente está buscando capacitação de uma forma de capacitar eles na ferramenta e trazer uma consultoria que possa fazer um time misto, né? Então eu vou arcar com algumas atribuições junto ao meu time, porque é um time experiente, né? E acho que quem já tem SAP dentro de casa há bastante tempo, eu acho que vale a pena investir no time, usar até um termo de recapacitar, né? Recapacitar, reskilling, né? O reskilling em S4, para que eles possam, junto com o time da consultoria que vier, fazer um trabalho, ser o contraponto, porque o consultor vem com a experiência dele, mas não conhece o meu ambiente. E eu conheço o meu ambiente, já conheço o que viesse fora, então pode dar liga no bom sentido. Então, o que eu vou fazer é essa capacitação. Estou buscando parceiros, tem parceiros aqui no Brasil que fazem essa capacitação, treinar meu time S4 para fazer junto. E aí eu vou fazer de 2 formas. O time vai ter que ficar no dia a dia. Então, eu vou, no início, capacitar o time que vem para o projeto, e ao final do projeto eu capacito
o restante do time, que aí quando eu der o Go Live, o time capacitado do projeto mais os novos para sustentar o que vem pela frente. É um pouco do que a gente está fazendo, porque vai faltar Boa. consultoria. Excelente, cara, excelente. Compartilho com você e emendo minha próxima pergunta, que é a nossa última aqui, que nós já estamos chegando no final. A gente tem pouquíssimo tempo e tem tanta coisa para tirar do que você sabe, cara. É ficar 2 horas falando aqui. Mas como é que você vê a jornada do pós-migração? Porque a gente ouve muito, né? E a gente mesmo, né? Tá todo mundo, nós estamos gravando isso em outubro de 25, e é mais ou menos a época que todo mundo está fazendo orçamento, né? Então a gente sempre olha ou para a implementação ou para a sustentação como sendo, isso é caro, é difícil a gente todo ano justificar essas coisas, né? Como é que na tua concepção, um pós-migração, como é que a gente extrai mais valor dessa migração? Porque a migração, na verdade, acho que diferente das outras vezes que a gente migrava e acabou, dessa vez não migra e acaba, né? Dessa vez a gente está migrando e a gente tem que tirar muito mais valor disso. Acho que é um momento da gente fazer isso, né? Como é que você vê isso? Como é que você acha que isso vai refletir o pós-migração? Como é que ele reflete dali para frente? Então, eu vou fazer um link com a primeira pergunta, né? Por que migrar, né? Então, eu acho que o entendimento que a gente está levando, que eu tento compartilhar um pouco, é entender que a migração faz parte de uma jornada, né? A migração para a versão S4, ela deve ser para mim como um marco, um habilitador, uma condição. E aí eu venho já, e aí nós fizemos esse desenho de alguns projetos pós-HANA. Nós estamos chamando a migração S4 e projeto S4. E nessa pós-HANA é onde eu vou trazer valor, de fato. Eu vou fazer talvez um projeto mais simples e mais técnico, que é a abordagem que eu estou adotando, para tentar fazer mais rápido. Mas aí na sequência eu já venho no pós-HANA. E a ideia é que eu possa emendar os projetos, eu não tenho um gap muito grande. Então eu vou vir com melhoria de processo e oportunidade em vendas, em logística, em produção, em qualidade, nas diversas áreas da empresa. A gente fala lá muito uma nova folha de pagamento, que é o que está em discussão muito na parte de HR. Então acho que é você encarar como uma jornada, desenhar o seu projeto, entendendo por que eu devo migrar, né? Porque a migração do S4 pode abrir um leque. Hoje a gente fala muito de inteligência artificial. Como que eu vou ancorar a inteligência artificial no meu SAP PCC? Né? Dados talvez antigos e talvez abandonados, entre aspas, sem uma governança forte. Então, dentro dessa jornada, né, migro, uma governança forte, estabelecer um centro de excelência para que garanta um crescimento ordenado. E vir com os projetos para complementar. E aí você faz times menores, usando um pouquinho de experiência de inovação, né? Faça uma MVP, que seria o S4HANA, entrego o S4 já para a companhia, e depois venho com os outros incrementos de forma incremental para que eu possa realmente trazer valor. Que legal, cara. Compartilho 100%. E quando a gente fala do reskilling, principalmente do nosso time técnico interno, acho que a gente coloca nesse escopo também os key users. E, na verdade, o grande poder está na mão das pessoas que sabem e conhecem o negócio, né? Então, acho que isso vai trazer muito mais valor para a gente. Então, concordo 100%. Olim, a gente podia ficar aqui horas falando, né? Então, eu queria te agradecer muito por compartilhar a tua experiência espetacular, tantos anos de SAP, né? Com tantas, você é uma enciclopédia do SAP para a gente aqui, né? E para todo mundo que está acompanhando a gente aqui, obrigado pela presença e até o próximo Azul e Talk. Obrigado.